com a associação, com o grupo de pacientes que participam, né, dessa comunidade Parkinson e eu. O que nós iremos falar agora é sobre como identificar as necessidades de uma reavaliação médica, ou seja, é um paciente que já é acompanhado pelo médico assistente, tem Parkinson. Quais são os sintomas ou o que aparece a mais para esse paciente? Nós precisamos procurar uma consulta a mais, ou seja, a continuidade desse paciente se apresentar para seu médico. Então, eu sou Cícera Pontes, sou neurologista aqui de Maceió, especialista em distúrbio do movimento de Parkinson, onde eu atendo meus pacientes no HU e no consultório particular no Harmony. Então, também eu sou presidente da Associação Parkinson Alagoas, há mais de 10 anos que temos essa associação e trazemos esses pacientes para participar e brincar conosco. Eu também trabalho há mais de 10 anos, como eu falei. Então, quais são os nossos objetivos agora? Seria o quê? Saber identificar os sinais e sintomas evolutivos da doença de Parkinson, porque você conhecendo a doença, você vai ter como identificar os sintomas, os sinais e sintomas que não são inerentes da evolução da doença de Parkinson. Então, são as fases da doença, a fase inicial, a fase moderada, avançada, os sinais e sintomas inerentes a cada fase, os efeitos colaterais das medicações, porque com a progressão da doença de Parkinson, há uma necessidade de organizar as medicações, ou seja, aumentar as medicações, é um jogo, na verdade, de queixas e de organizar as medicações. Então, sinais de alerta, sintomas que não fazem parte da evolução natural da doença de Parkinson. É por isso que você, quem tem Parkinson, os familiares, os cuidadores, de modo geral, tem que haver tem que saber o que é a doença de Parkinson e essas evoluções. Então, depois da conclusão, nós vamos falar um pouco mais e vamos estar abertos a perguntas. Então, sabemos que a doença de Parkinson ela é uma doença progressiva, neurodegenerativa, e que altera vários neurotransmissores. São substâncias que fazem com que organizem os circuitos do sistema nervoso central e fazem uma organização, eu diria, um funcionamento melhor da doença de Parkinson, como se fosse algo que faz com que as funções do sistema nervoso central e como um todo funcionem. E cada região tem um neurotransmissor, seja ela a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a acetilcolina. Então, a doença de Parkinson por conceito inicial, seria uma alteração desses neurotransmissores dopaminérgicos, ou seja, o processo degenerativo seria inicialmente na substância negra que produz a dopamina e, por essa razão, essas alterações iniciais fazem com que altere outros circuitos dependentes, vamos dizer, da dopamina, que levam em cascata essas outras alterações, fazendo com que tenha alterações, não só alterações inerentes à dopamina, de alterações motoras, e também as alterações não motoras que vamos ver. Então, esses núcleos centrais do cérebro, núcleos da base, eles fazem uma organização dos movimentos, onde as alterações iniciais fazem com que você tenha alterações que sintomatologias motoras e não motoras. Vamos falar agora. Então, quais são os sintomas que nós conhecemos da doença de Parkinson, né, no nosso dia a dia? É a bradicinesia, a rigidez, o tremor de repouso e a instabilidade postural. Mas para você ter um parkinsonismo, ou seja, um quadro parkinsoniano, inicialmente você tem que ter a lentidão, porque muitos pacientes chegam com medo em relação a tremores. 30% dos pacientes parkinsonianos não têm tremor,
Mas você precisa, para ter o quadro parkinsoniano, teria que ser bradicinesia, rigidez, bradicinesia, tremor. E a instabilidade postural, que é um quadro mais tardio. Além dos sintomas motores, temos também outras alterações não motoras, que nós apresentaremos não motoras, como o que ela acontece até antes, anos antes dos sintomas motores. Esse trabalho de Braque aqui foi muito interessante, porque as alterações intestinais, eles fazem com que o acúmulo da alfa-nucleína, que é uma proteína mal formada, se acumula no intestino e começa a dar alterações não motores, esses sintomas não motores, que são eles a constipação, e ascendendo pode dar alterações também, distúrbio comportamental do sono REM, a depressão. Então, essas alterações não motoras fazem com que, previamente, o paciente já tenha esse circuito, esse comprometimento, e, posteriormente, vai ter alterações motoras, como nós já vimos. Tá? Também tem esse trabalho de Chadwick, que é uma revisão, onde ele coloca os subtipos, porque nós temos alguns pacientes parkinsonianos que não seguem a lista dessas alterações. Por exemplo, alguns pacientes não têm alterações olfatórias, alguns pacientes seria hiposmia, outros pacientes aparecem mais precocemente, alterações corticais, outros aparecem alterações mais preeminentes, desautonomias. Então, ele faz com que você tenha um subtipo, a depender do comprometimento inicial desse circuito nosso do sistema nervoso central. Então, hoje nós sabemos que a doença de Parkinson tem várias fases, né? Tem o pré-fisiológico, o pré-clínico, o pré-motor, e que ascende, e a partir daí você começa a aparecer novos sintomas, e nós não temos ainda um marcador nosso que faça com que a gente saiba previamente que esses pacientes, mesmo não apresentando sintomas motores, né? Eu diria, esses sintomas não motores prévios, nós não temos como predizer que o paciente vai ter ou não a doença de Parkinson, por enquanto. Então, a gente só consegue avaliar clinicamente quando o paciente já tem um quadro de um parkinsonismo. Então, os sintomas não motores, como eu falei para vocês, é interessante você conhecer, porque a partir daí você vai saber quais são as alterações que você pode dizer que os pacientes têm sintomas da doença de Parkinson, não é alterações assim de outros mecanismos, por exemplo, alterações a nível de efeitos colaterais medicamentosos. Sintomas neuropsiquiátricos, distúrbios do sono, distúrbios, sintomas autonômicos, sintomas do sistema digestivo, sensitivos e outros. Então, o que chama mais atenção aqui, quando nós falamos de sintomas não motores, são os sintomas neuropsiquiátricos, que é a depressão, ansiedade, ataques de pânico, alucinação, psicose, comprometimento cognitivo, distúrbio do sono REM, que é muito relevante, que esses pacientes têm aqueles sonhos vívidos, né? Então, a apneia do sono dos pacientes também podem ter, síndrome das pernas inquietas. Sintomas autonômicos chamam muita atenção, em consequência, principalmente a alteração vesical. A urina com muita frequência, urinar com muita frequência, faz com que o paciente se levante à noite e dá alguns problemas de queda, né? Hipotensão ortostática também do paciente pode levar. Então, essas alterações todas, vocês já sabem, que são inerentes à doença de Parkinson. Então, os aspectos a considerar dos medicamentos, por que é tão importante você escolher as medicações? Porque é um paciente que vai necessitar de várias medicações e essas medicações vão ter uma predisposição bastante grande de elevar os efeitos colaterais do paciente. Por vezes, nós temos a doença de Parkinson e os efeitos colaterais dos medicamentos que nós temos que reconhecer e tratar. Então, consideramos a idade do paciente, a gravidade dos sintomas, o prejuízo funcional do paciente, as comorbidades clínicas, as interações medicamentosas, porque, por vezes, a gente não consegue
organizar o paciente clinicamente falando, em consequência das comorbidades clínicas, das interações medicamentosas, dos efeitos colaterais, que por vezes são muito grandes. Então, a gente faz o custo-benefício para ter uma organização. Então, as medicações que nós temos são as anticolinérgicas, agonistas dopaminérgicos, inibidores de AMAL, antiglutamatérgicos, que é a amantadina, e os inibidores da ICONT. Então, e a levodopa ainda é considerada a medicação ouro, né? Que a partir dos efeitos colaterais que nós temos, nós, por vezes, ficamos praticamente com a medicação, a levodopa. Então, usando colinérgico, nós não usamos mais, em consequência, principalmente, das alterações cognitivas, déficit de memória, que eles fazem. Agonista dopaminérgico nós usamos, porque nós usamos inicialmente, em consequência de evitar as discinesias que esses pacientes têm quando a gente usa há muito tempo a levodopa. Então, a gente retarda o uso. Os inibidores de AMAL também a gente pode usar na fase inicial, mas tem todos aí que vocês estão vendo, é efeito colateral. Então, nós precisamos reconhecer esses efeitos colaterais e tratá-los. Então, sabemos que o uso crônico da levodopa, que seria a levodopa, tem uns efeitos colaterais grandes quando você tem um uso de médio a longo prazo. Tem alguns pacientes, dependendo do tempo de doença, inicia-se, inclusive, até mais precocemente, não quer dizer em consequência da quantidade de medicação. Então, quanto mais você tem uma doença de longa duração, se você começar a usar a levodopa hoje, por exemplo, você vai ter discinesia muito precocemente, vamos dizer assim, não vai ter o tempo em si de duração da medicação. Alguns trabalhos exatamente mostram isso, mas a gente sabe que 50% a 75% dos pacientes apresentam flutuações motoras após 3 a 6 anos de início da terapia. O que é essas flutuações? Porque quando você tem a doença de Parkinson e ela há uma progressão da doença, você começa a destruir essas células que produzem a dopamina, né? Então, você vai ter, e a captação também, você não consegue captar a dopamina que você ingere. Então, você termina fazendo com que essas medicações fiquem muito tempo, muita medicação para fazer um efeito melhor, e você termina tendo que usar mais medicações. Resumindo, o que eu quero dizer aqui, quando você tem uma doença de Parkinson em progressão, você há uma necessidade de aumentar as doses e o tempo e o tempo que restringe, vamos dizer. Você usa a medicação em torno de 3 vezes ao dia a levodopa, com dosagem de 150 miligramas por dia. Então, com o progredir da doença, você precisa aumentar a quantidade de dopamina. Então, o que é que você faz? Você faz com que você necessite de aumentar a dosagem de dopamina, porque há um processo degenerativo progressivo da produção. Há uma redução fisiológica da dopamina, e você há necessidade de ofertar mais. Então, para você ofertar mais, você precisa, em vez de você aumentar a dosagem, porventura, você usava um comprimido 3 vezes, meio comprimido 3 vezes ao dia, 200 por 50, você vai precisar de restringir mais, diminuir o tempo de uso. Seria o quê? Seria meio comprimido 4 vezes ao dia, meio comprimido 5 vezes ao dia. Por quê? Porque você tem uma dosagem, você tem a levodopa, você sabe que ela tem uma vida muito curta dessa doença, uma vida muito curta. Então, na hora que você dá a levodopa, em torno de 2 horas já não temos mais medicação. Então, há uma necessidade de encurtamento dessa medicação. Então, é por isso que quanto mais você aumenta a dose, você encurta mais para 2 em 2 horas, você vai ter mais risco de ter discinesia. Então, você tem as flutuações, porque está havendo progressão, as flutuações, ou seja, na hora, eu vou colocar aqui para vocês verem o dia a dia do paciente parkinsoniano, que é uma onda em relação a falando, literalmente, né? Então, 80%
os pacientes têm flutuações motoras, discinesias, após 5 a 10 anos de tratamento. Essas flutuações motoras ocorrem exatamente no finalzinho da dose, onde o paciente não consegue mais ter a dopamina fisiológica que está produzida pelo nosso organismo, então há necessidade de uma dopamina, de uma outra medicação naquele horário com mais assim encurtamento, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, dependendo do caso. Ou seja, nós ainda estamos brigando por medicamentos, nós ainda estamos brigando em relação a qual o medicamento ideal, a doença e os medicamentos para poder ser o medicamento ideal. Porque, principalmente, como eu falei para vocês, o que chama a atenção e o que é o que interessa na nossa live aqui é como reconhecer, né, que você está com a doença, de certa forma, estável e começa a aparecer. O paciente está bem. Lembrar que a doença de Parkinson, o paciente não piora de uma hora para outra. Então, sintomas que aparecem de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um ou dois dias, assim, que o paciente está bem, de repente acontece. Então, é um sinal de alerta. Por exemplo, confusão mental, alucinações, o paciente começa a falar coisas que não deve, hipersexualidade também, o paciente começa a ter alterações de outros movimentos que chamamos de cinesia, ou que eu falei, tentei explicar para vocês, eu expliquei em relação quando você necessita de aumentar a dosagem de levodopa e começa a aparecer as discinesias, onde é excesso de medicamentos. Então, precisamos ter outro, que é bem interessante, são queixas de compulsão em relação à assim, desregulação dopaminérgica. O paciente tem uma necessidade de aumentar e muito, porque pacientes, principalmente pacientes que têm Parkinson avançado, onde há necessidade sempre de estar querendo mais dopamina, é como se fosse um vício mesmo. E a partir daí começa a ter compulsão em relação à sexualidade, à alimentação, a jogo. Então, precisamos ter atenção em pacientes que começam a ter, principalmente aquelas pessoas que têm uma predisposição a ter compulsão. Então, é bom ficar alerta, porque termina vendendo carro, comprando carro demais, você começa a fazer jogos, comprando principalmente para a internet, que começa a chegar muita coisa. Então, isso é compulsão, principalmente os agonistas dopaminérgicos, que dão esse tipo de alteração. Como eu falei para vocês, é o uso prolongado de medicamentos dopaminérgicos que podem levar a esse transtorno de controle do impulso, que é um comportamento que busca prazer. Então, cada vez mais ele vai usar dopamina e cada vez mais eles têm essa tendência a desenvolver esse tipo de compulsão. É bom o cuidador ficar alerta em relação a isso, porque inicialmente são sintomas onde parece uma coisa normal, onde ele gosta, vai lá na internet, compra, comer compulsivamente, colecionar também compulsivamente, compra jogo patológico. Então, tem histórias assim onde você precisa ter muito cuidado. Outra queixa muito interessante é a hipersexualidade, que o companheiro ou a companheira, ele fala muito em relação a isso, né? Por vezes o paciente começa a falar e a chamar as pessoas assim, sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhuma vergonha de chamar para ter uma relação sexual. Então, é preciso ter muito alerta em relação a isso, para poder avisar o seu médico para essa queixa. Então, os ajustes das medicações, o reconhecimento das queixas, é uma medicina de arte, ou seja, entre o ouvir e o resolver. Então, há uma necessidade imperiosa de você ter esse controle com o seu médico para poder você tentar evitar o mínimo de problemas na casa. E quando você tem esses problemas, principalmente neuropsiquiátricos, você tem uma complicação a nível de família. Então, essas queixas que eu falei para vocês aqui, nós ouvimos com muita, eu diria, muita angústia, como os pacientes e os familiares recebem
porque é muito angustiante para os pacientes e principalmente angustiante para as famílias que estão do lado. Então, outras coisas são o ciúme doentio, né, que o paciente aparece com seu esposo, com sua esposa, sua mulher, e que faz com que, por vezes, muitos casais se separem, parkinsonianos se separem. Então, precisamos ajustar essas medicações, precisamos orientar os casais parkinsonianos, né, que é o que a gente vê. Então, é o dia típico dos pacientes parkinsonianos, aí eu não estou vendo, onde você toma a medicação, está em on, fica ótimo, e quando você baixa, já está no finalzinho da dose, o paciente tem alterações, tem por vezes, tem o período off, né, de paralisação, onde há a necessidade imperiosa de você colocar uma nova dose. E é interessante vocês marcarem exatamente quando aparecem os sintomas, porque esses sintomas podem também até ser, por vezes, dor que aparece, pode ser também em períodos off, dor, por vezes também alucinações, depressões, sinais de depressão. Então, a gente tem que citar o seu médico em relação a isso. Então, outras alterações cognitivas inerentes à doença de Parkinson, além de então do pensamento, declínio da concentração e atenção, alteração visoconstrutiva, declínio da função executiva. Pacientes com doença de Parkinson, eles têm dificuldade de executar, de programar as ações. O paciente até para organizar o almoço, para organizar o prato, né? Então, assim, são coisas assim simples que fazem com que o paciente fique transtornado e as pessoas não entendem. Ele não tem essa... Porque quando nós queremos fazer algo, nós programamos, nós planejamos. O paciente parkinsoniano não tem tem alteração de função executiva, lentidão do pensamento, ele vai falar, por vezes ele vai falar falta palavras. Então, isso é em consequência da doença de Parkinson. Então, alterações cognitivas diferenciadas são mais complexas e nós precisamos saber qual é o sintoma que nós iremos falar para o nosso médico. Então, é interessante quando vocês forem para uma consulta para o neurologista, ele vai explicar sobre a doença, apresentar o que é a doença, explicar a importância das consultas trimestrais, porque nós precisamos, porque por vezes nós entramos com a medicação, o paciente tem efeito colateral, então nós precisamos ou mudar, ou reorganizar, ou acrescentar, né? Incluir os familiares na estratégia de tratamento, a adesão. É importante que cuidadores e os familiares venham para a consulta e avaliar e tratar os aspectos emocionais, porque, por vezes, os pacientes deprimidos, eles respondem muito pouco às terapias de dopaminérgicas. Então, avaliar melhor a clínica, perguntar se já atingiu o objetivo, perguntar sobre os efeitos colaterais, gente, é muito importante. Efeito colateral na doença de Parkinson, que por vezes é uma segunda doença, é uma segunda manifestação de doença que nós precisamos tratar. A necessidade de acrescentar ou retirar medicações, sempre de cada vez. Quando for mudar ou retirar, precisa tirar, você retira e coloca um de cada vez, se porventura houver essa necessidade. Eu estou falando em relação a medicamentos. Estimular a realização de terapias multidisciplinares e ouvir as queixas do paciente. A impressão, gente, que a cada nova consulta há uma nova queixa. Sempre há uma novidade a apresentar. Então, assim, os pacientes de Parkinson, ele tem uma quantidade grande de queixas. A dor também é uma coisa assim, muito importante em relação... A gente precisa ouvir e tratar, né? Eu coloquei aqui do efeito do tratamento dopaminérgico, porque é o que a gente vê no dia a dia, né? Os ERIN-OFF, esse tempo de duração da medicação que ao longo do tempo vai reduzindo. Nas fases avançadas, como eu já falei para você, as discinesias leves, tem as discinesias de pico de dose, quando a dopamina está fazendo um efeito, está no seu pico, né, de ação. E tem as discinesias imprevisíveis também, que a gente às vezes está numa dosagem muito... você não sabe quando pode aparecer. Então, o que é que ao terminar essa live, eu quero que vocês saibam. Primeiro, o tratamento da doença de Parkinson é algo individualizado. Cada paciente é um paciente. E é interessante procurar um médico
neurologista que seja especialista nesse tipo de movimento, que vai organizar melhor essas medicações, que as medicações existem aí, só que é a medicina da arte, você precisa organizar os sintomas e organizar o que o paciente está apresentando de efeitos colaterais. Reconhecer e falar dos sintomas apresentados. Anotem. Reconhecer os efeitos colaterais das medicações. Anotem. Sempre que na dúvida, coloquem para as próximas consultas. A doença de Parkinson é complexa e necessita de ajustes farmacológicos contínuos para melhor adequar cada paciente à medicação e dosagem, para melhorar a qualidade de vida. Tudo isso que a gente faz isso aqui é para melhorar a qualidade de vida para vocês. Então, resumindo, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que organizar as medicações, ficar atento a efeitos colaterais, principalmente quando do uso da medicação que o paciente não usava ainda. Saber que vai ter que haver uma progressão da doença em si e a necessidade de organizar as medicações, em particular a levodopa, que é uma das, vamos dizer assim, da medicação que a gente não tira, o paciente fica até o fim. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido e, por favor, qualquer pergunta, vocês podem colocar para a gente organizar. E essa aqui é a minha associação, a Associação Nossa de Parkinson, onde a gente faz uma tarde de recreação para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, obrigada para vocês e até a próxima. Mas vamos ver para... Olha, gente, a fibromialgia não tem nada a ver com a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela é uma síndrome onde, para você ter o quadro parkinsoniano, você precisa ter a lentidão. Como eu falei para vocês, é lentidão e mais rigidez, lentidão e mais tremor, ou lentidão e instabilidade postural em alguns pacientes. Então, fibromialgia é um quadro assim, difuso, doloroso, né, e que não tem lentidão, nem tem rigidez, né? A gente fala, um bom neurologista e especialista em doença de Parkinson, você vai saber fazer essa diferenciação, mas não tem como você fazer esse diagnóstico, você errar nesse diagnóstico, principalmente médicos neurologistas que já está acostumado a lidar com o quadro parkinsoniano. Por vezes a gente vê o paciente andando, porque os movimentos automáticos dos pacientes estão reduzidos. E quando você vê um paciente de Parkinson, esse paciente ele fica vamos dizer, o braço parado e o outro balançando, porque nós temos balanço do braço, né, simétrico. Então, o paciente parkinsoniano, esse balanço está assimétrico. Não só o balanço, como o gesticular. Então, esses movimentos automáticos estão prejudicados, que a gente não encontra isso, né, na fibromialgia. Outra pergunta. A qualidade de vida do portador da doença de Parkinson é algo que nós precisamos tratar multidisciplinar. Primeiro, quando você realmente tem a doença de Parkinson, é procurar um médico neurologista que entenda da doença e organize as medicações. Organizando as medicações, você tem que associar também a terapia multidisciplinar. O que é isso? É a fisioterapia, fonoterapia, porque a fala, por vezes, está bem alterada, né, na doença, e você precisa ter uma qualidade de vida em relação, principalmente ao social. Procurar uma associação de Parkinson, por exemplo, fazer interação com essa comunidade, que vocês, quando nós dividimos as tristezas, a impressão que fica melhor. Usar medicações específicas, antidepressivas, se for o caso, e você, como eu disse, colocar-se numa associação. Outra coisa interessante é você não tentar esconder a doença. Na hora que você esconde a doença, essa aceitação faz com que você alivie, interessante, os sintomas. Porque você, com medo de se apresentar, você termina ficando
você treme mais e mais. Então, você tem que tentar organizar mentalmente, procurar, se necessário, eu acredito, um psicólogo para conversar, para poder você fazer aderir. Não é fácil, é uma doença complexa, é uma doença que no dia a dia há essas complexidades todas que eu falei para vocês, mas a qualidade de vida vem muito de uma ajuda mútua, família, comunidade, tipo uma associação de Parkinson. O papel do cuidador é muito importante em todas as fases, né, da doença, principalmente quando o paciente já está uma necessidade, vamos dizer assim, interna. Porque o cuidador não é uma pessoa de fora, por vezes é uma pessoa de dentro, pode ser esposo, pode ser esposa, filho, filha, né, pessoas secretárias. Então, o papel dele é exatamente colaborar, entender, como eu falei para vocês, entender a doença. O que é a doença de Parkinson? É só o tremor? Será que o cuidador pode perguntar, será que o paciente está fingindo? No instante ele estava bem. Por vezes é isso. O paciente tem períodos on e períodos off. Então, o paciente precisa dessa identificação. Então, o papel do cuidador é saber a hora de você identificar quando precisa dele e organizar, identificar esses sintomas que pioram, né, para colocar e dizer ao seu médico. E por vezes é muito complexo, né? Às vezes você tem essas alterações que eu falei, cognitiva, de hipersexualidade, que ele não escolhe quem chamar, gente. O paciente não escolhe. Então, se for o esposo, a mulher, é uma reclamação assim muito grande. Então, o cuidador há a necessidade de tenta não fazer, vamos dizer, tudo para o paciente, ajuda, organiza, né? Porque a tendência é ficar numa dinamia, ficar largado, não querer iniciar uma tarefa, ter essa alteração também do iniciar a tarefa. Se você não chamá-lo, se você não insistir em que o paciente faça, o paciente vai ficar na dele. Então, o papel do cuidador é estimular, chamar para uma fisioterapia, chamar e, gente, ter paciência. Porque, por vezes, os pacientes estão muito irritados, às vezes têm dificuldade em aceitar mesmo a doença. Tem alguma outra pergunta? Esse tipo de travamento que você está me dizendo e muda a personalidade pode ser um sinal de uma alteração exatamente em períodos off, né, da doença, aquela hora onde já está havendo uma redução da medicação e esse paciente, além do travamento, que está necessitando de uma outra dose de dopamina, ele também altera a personalidade. Nós poderíamos dizer, sim, que são alterações cognitivas inerentes dessas flutuações motoras que acontecem na doença de Parkinson em consequência da falta de medicamentos, em consequência também da progressão da doença, onde o paciente fica havendo uma necessidade. Esses períodos off, além do travamento, esse paciente pode ter alterações da personalidade, pode ter dor, a dor que acontece exatamente na hora que está havendo uma queda da medicação, uma queda onde está havendo um declínio, vamos dizer, e uma necessidade de uma dosagem naquele horário. Então, assim, agora, se ele não apresenta. Quantos anos? Tem 2 anos, 54. Já tem 12 anos de Parkinson, né? Então, assim, é interessante conversar com o seu médico para ver se há uma necessidade de uma indicação cirúrgica, sim. Esse paciente já, a depender do quadro clínico, de comorbidades, de indicação, eu acredito que pode sim ser um candidato, mas há uma necessidade de encaminhar para o neurologista, para eles fazerem os testes, né, para ver se há uma resposta excelente à dopamina, né? Para poder uma boa indicação cirúrgica também tem respostas excelentes. Então há uma necessidade de uma equipe multidisciplinar que faça com que essa indicação seja muito grosseira.
Ok, então nós estamos encerrando e qualquer pergunta a mais vocês fazem no chat do Facebook. Um abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus, gente.